Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa live vai ser muito bacana com o Guilherme, vice-presidente da do Frio. Daqui a pouquinho ele já está entrando aqui e a gente puxa ele para a gente começar o nosso bate-papo, que com certeza vai ser cheio de troca de informação, de experiência aí para a gente poder estar dividindo. Ele tem uma experiência muito bacana na parte de gestão, na parte de sucessão de empresas familiares. É da segunda geração, já está aqui o Guilherme já vou ele para entrar aqui conosco e começar o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Aí, ó. Oi, Guilherme, Tudo tudo bem? bem? Como é que tá, Eliana? Estou Ajeitar pra um pouquinho o gente som também. começar. E aí, como é que tá tudo por aí? Tudo bem, correndo bastante. E contigo? Tudo jóia. Obrigada por ter divulgado a nossa live também. O pessoal da do Frio tá todo mundo aqui conosco entrando. Várias Coisa pessoas boa. começaram a me curtir também, a seguir, porque acho que também vão querer estar conosco aqui. Então, obrigada mesmo por ter aceitado o convite, por ser essa pessoa super aberta para outras possibilidades, enfim. É, Então, imagina, eu que agradeço aí o convite, a oportunidade de conversar e sempre aprender, né? Acho muito legal dessas lives que os dois lados acabam sempre agregando, né? Muito bacana. Obrigado, é um prazer estar conversando contigo hoje. legal. Guilherme, eu quero que tu te apresente para as pessoas, para todo mundo saber com quem que a gente está falando hoje. Essa pessoa aí que é jovem, mas o que não significa que não tenha muita experiência para poder estar dividindo conosco. Acho que hoje, quando eu comecei, eu me formei e comecei a trabalhar com consultoria. Eu tinha 22 anos, mas a moda não era startup. Então tinha muita crítica, assim, sabe, de uma pessoa jovem para ter consultoria. Sim, O que acabou me levando a uma carreira executiva em empresas. Eu trabalhei no Terra, trabalhei na NET, trabalhei na Clay Hats. E faz 4 anos que eu abri a minha consultoria. Então, também agora a gente está vivendo uma onda de que essa gurizada está sendo super valorizada, né? Reconhecida por empreender, por fazer coisa que na minha época eu não sou tão velha, tenho 41 anos, mas mudou é, muito e que bom. Mas te apresenta aí para nós. obrigado. Mas é muito legal isso, né? Tu percebe hoje o mix, né, de idades no mercado de trabalho. Isso é uma coisa que se difundiu, né? Tu, independente dos cargos e dos postos, misturou muito isso, né? Tu pega altos executivos jovens e o pessoal mais velho também tendo a oportunidade de voltar a se inteirar no mercado de trabalho, estudar. Então é algo muito bacana que a gente está vendo referente a isso, né? E falando um pouco, então, introduzindo, bom, meu nome é Guilherme Zanon, eu sou, hoje, atualmente, sou vice-presidente da Dufrio. A Dufrio é uma empresa do setor de refrigeração, então, sempre que a gente pensa em refrigeração, né, a gente, de alguma forma, a Dufrio se posiciona. Então, por exemplo, a gente vende todas as peças que fazem, né, de reposição sobre um sistema de ar-condicionado, um balcão frigorífico, aquele, por exemplo, mais simples, quando tu olha presunto e queijo no supermercado, né? Quando a gente começa a perceber a refrigeração, ela está presente em várias áreas, né, do nosso dia a dia. Então, de alguma forma, a gente se posiciona em diferentes tipos. Então, a gente é especialista em vendas de câmaras frias, né, para supermercados, né, clientes cosméticos, né? Tem muitos mercados que utilizam câmara fria. A gente é especialista em ar-condicionado também, em peças de reposição dos sistemas, né? E tudo aquilo que, como eu comentei, tem refrigeração, né? E eu tô na empresa participando, na verdade, desde o início dela, né? Do Frio tem 23 anos, né? E eu tenho 29. Então, eu me lembro muito bem do início, eu posso explicar um pouco disso, mas falando um pouco da minha entrada, eu comecei com 15 anos efetivamente a trabalhar na do Frio, né? De fato, com uma rotina daí de trabalho. Passei por vários setores, diversos setores, trabalhei com pessoas sensacionais, algumas delas eu vi entrar agora aqui também. O primeiro que eu vi que a gente trabalhou junto, o Paulo Afonso, ali tive uma época muito bacana ao lado dele em vendas e está comentando ali. Então tem muita. Eu fui passando por vários setores para pegar diferentes experiências, poder entender como funciona a operação de uma empresa, né? E naturalmente aí fui escalando, né? Fui escalando para chegar onde eu estou hoje de vice-presidente, poder contribuir de alguma forma com a gestão, né? E unindo
todo esse conhecimento que tem na do Frio, eu poder de alguma forma retirar isso, né, de dentro da empresa para andar, né? Bacana. A nossa família também, a gente é de empresas familiares. A minha geração é a sexta geração, os meus filhos são a sétima, a gente é da área do agro. Ah, que legal, não sabia. E, então, assim, é muito importante esse trabalho todo da sucessão, da entrada do sucessor dentro do negócio. Eu, no meu papel, eu não estou no papel de sucessora, e sim o meu irmão, que já trabalha com meu pai e com a minha mãe. E eu fiz uma formação em Barcelona sobre sucessão de empresas familiares, trabalho hoje também com assessoria nesse ramo, e que bacana, assim, te escutar, dizer que tu desde o início... Teve uma live tua que eu assisti, que tu comentou que o nome da do Frio também tu ajudaste a escolher, né? É, de alguma forma, não sei se ajudei, mas eu me lembro do... Essas coisas marcam, né? Eu me lembro do momento que a gente estava no carro, no banco de trás, e discutindo do Frio, Sul Frio, eu me lembro de alguns outros nomes, assim. E ali naquele momento, de alguma forma, eu sentia que eu tinha que dar a minha opinião, contribuir, né? Tinha 6, 7 anos e as coisas foram acontecendo, mas eu não sabia que interessante, deve ser um ambiente bem complexo, né? Porque eu sou a segunda geração da empresa, né? Então, a associação da sétima geração já é algo que exige muito mais mecanismos, é mais gente envolvida, né? É mais complexo e assim com muitos erros, acertos, gerações que foram mais difíceis a sucessão, outras gerações que já foram mais trabalhadas para isso. Então tem uma experiência aí interessante de como É, isso tudo e que a empresa de verdade o que a gente tem que lembrar é que a família tem que trabalhar para a empresa e não a empresa para a família, né? Muitas é, vezes confunde e acha que a empresa familiar tem que pagar o colégio, tem que pagar a creche, tem que pagar a troca de apartamento, e não é é. isso. É o nosso trabalho que vai nos proporcionar isso, e não a empresa em si. É, e isso é uma lógica contrária, né? Porque conforme a família se multiplica de geração em geração, né? É difícil uma empresa mais madura se multiplicar como uma empresa que é aberta de um ano para o outro, ela pode dobrar, triplicar faturamento, né? Depois tu vende uma água para vender duas, é dobrar o faturamento, né? Depois tu vende já 100, 200, 300 águas, é difícil a empresa, né, se multiplicar na velocidade que a família se multiplica. Então, acho muito legal essa tua colocação de que a família tem que trabalhar, né, para ajudar a empresa, né? Então a empresa para ajudar a família, né? E uma coisa, Helena, que eu acho muito bacana é que a empresa, independente do ramo que ela for e o tamanho, ela envolve muita responsabilidade social, né, de todo mundo que trabalha, que é, né, a gente tem uma responsabilidade direta sobre isso, todo mundo que depende, no meu caso da do Frio, e indireta, né? Porque tu pega fornecedores, clientes, né? Tu pega instituições financeiras que muitas vezes acabam contratando uma pessoa para se dedicar, né, no atendimento para tua empresa. Então tem toda uma responsabilidade, né? E muitas vezes, talvez, é fácil a família perder essa visão, né? E ficar com uma visão míope de que a empresa familiar é para a família. Mas a empresa familiar, ela é algo, né, que faz com que muitas pessoas dependam dela, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Imagino como deve ter sido para vocês aí. E tu sabe que às vezes, bom, eu trabalhei sempre na área de RH, hoje a nossa consultoria trabalha com desenvolvimento de lideranças, palestras, toda a questão do RH também. E uma das coisas que me deixa mais triste é quando alguém me diz assim: ah, eu estou participando de um processo seletivo, mas é para uma empresa familiar, ou eu trabalho, É, mas é familiar. Eu digo, gente, mas a empresa familiar, tu está muito mais próximo da tomada de decisão, é muito é, mais. Eu já trabalhei em empresas que não são familiares, e assim, às vezes a decisão estava lá num outro país, para eu trocar um headcount, eu tinha que pedir amém para tanta gente. E na empresa familiar a gente tem essa tomada de decisão, claro, quando a empresa, a família realmente está conectada com o negócio, a gente tem a decisão mais rápida. Às vezes a gente quer mexer alguma coisa no orçamento e se a empresa entende. Então, acho que assim, tem tanta coisa bacana na empresa familiar e fico triste mesmo, sabe? Quando as pessoas dizem, ah, mas é uma empresa familiar. De... Olha, mas se a gente for... é, Poucas empresas não têm uma família no comando. é um pré, desculpa, é um pré-conceito, né? Porque Então, eu vejo que os dois tipos de corporação têm lados positivos e negativos, né? E eu vejo que um lado bom da empresa familiar, como tu citou, é a agilidade na tomada de decisão, né? Então, claro que muitas vezes, talvez, né?
no teu caso, para chegar na sétima geração, eu imagino que teve muita competência, né, dessa parte de estruturação da sucessão, mas muitas vezes, quando está um pouco embaralhado essa questão de sucessão, é complicado. Uma pessoa que entra tem algumas decisões meio passionais, né, porque tem alguém da família e tem um jogo, né, e muito triste, às vezes, reuniões de conselho tem mais discussão pessoal do que profissional, né, mas isso não é a regra, né, e dá para pegar o lado bom que a gente procura fazer. Aí tem outra coisa, né, algumas empresas familiares procuram chegam no momento, olha, eu não vou mais reinvestir tanto na empresa, né? Não imaginava que podia chegar aqui. Então esse é o risco de uma empresa familiar, né? E quando tu pega uma empresa familiar, que é o que eu procuro, eu, Dagoberto, que a gente está na operação da empresa, a gente é muito assim, né? Então, reinvestir na empresa 100%. A gente não acredita que a empresa chegou num tamanho que ela deve parar, até porque, né, o mercado a gente compara com uma escada rolante, como se tu fosse subir ela ao contrário, né? Que se tu ficar parado, tu vai Foi, descer, né? Não tem foi. como ficar parado no comércio, tu é obrigado a crescer, né? Então, a gente se preocupa muito em reinvestir, em crescer o negócio, em profissionalizar a empresa, né? Ah, mas para que a gente vai auditar a empresa? A empresa familiar a gente audita pelas Big Four há mais de 7 anos, né? Então, são decisões que a gente tomou para tentar pegar o lado bom de ser uma empresa familiar, que nem tu mencionaste, né? Eu me reúno, a gente toma decisão e se tiver alguma politicagem sendo criada, a gente consegue cortar pela raiz, né? E ao mesmo tempo e evitar esse lado errado, né, ruim da empresa familiar, né? Então a gente procura ter uma empresa com um lado bom familiar, mas bem profissional, né? E é o único jeito, né, Helena, de ter conosco pessoas que fazem a diferença é tu ter uma empresa que vai crescer, porque as pessoas que fazem a diferença, elas buscam um ambiente fértil de crescimento, alguém que está pensando grande, né? E então a gente tem esse sonho. é, eu acho muito bonito isso, sabe? Eu acho que é legal a gente querer crescer, sabe? Querer que a empresa cresça, querer aumentar o negócio. Eu acho que isso, se tu tem uma gestão bacana sobre o negócio, respeitando as pessoas, né? Com regras, eu acho que só agrega para o mundo, né? Gerando empregos, né? Agregando. Então, é muito legal, assim, e a gente se propõe a crescer por isso, né? Porque a gente sabe que não pode ficar parado, a gente gosta de trabalhar, e aí uma coisa atrai a outra, acaba trazendo profissionais fantásticos que são quem levam a empresa hoje adiante, né? Que é a governança, né? Deixa eu te É, contar uma fofoca. Eu vi que a tua mãe é, também está aqui já. Então, as mães estão aqui nos espiando. é. Estão aqui Mãe é conosco. mãe. Mãe é mãe sempre. Mas olha só, então a gente falou um pouco dessa questão da empresa familiar e a Camila também entrou aqui conosco, querida, que é do teu RH, trabalhou comigo na Sim, Cruzettes, agora tá, é uma das business partner aí da do Frio. O nome da nossa live hoje, então, é Gestão em Cenários Complexos. A empresa perfeito. familiar é um cenário complexo, sim, pelo que tu estava dizendo. Às vezes a gente traz umas coisas da família que não deveria, mas às vezes acontecendo, aquele almoço de domingo, que a gente leva as coisas da empresa para casa. Então, isso é o que nos também dificulta e a gente tem que trabalhar. Mas como que hoje, nesse momento de turbulência, de adaptação, de mudança global, sabe que quando eu era adolescente, eu ia sair para uma festa e a minha mãe me perguntava quem que vai contigo? E eu dizia, todo mundo. E ela me dizia, aham, todo mundo quem? E era meia dúzia de amigos. E, inclusive, a tua irmã, a gente foi glamour juntas, né? Depois. É, tu me comentou, coincidências da vida. Aham. E aí, então ela se dava conta que não era todo mundo. Nesse momento, quando a gente fala todo mundo está num momento de transição, literalmente é global. A mudança ela está sendo realmente em todos os aspectos. A gente brinca que é o AC e o DC, o antes do corona e o depois do corona. Nós aqui na Compropósito tivemos que nos reinventar em todos os nossos estilos de treinamento, porque a gente era presencial e agora a gente está totalmente digital, palestra, treinamento, tudo a gente está tendo que fazer em formato virtual, aprendendo um monte. E vocês? Como que vocês estão surfando essa onda, crescendo, porque a do Frio, que bom, né? É uma empresa que está aproveitando esse momento e também se reposicionando para ser ainda mais agressiva, ter um resultado ainda melhor. O que vocês estão fazendo? Nos conta, estou curiosa. Certo. Então, eu gosto também de contar exemplos práticos. Eu acho que tem tópicos fantásticos, né? Quando tu mencionasse ali o título da live, né?
gestão em cenários complexos, eu achei que tem, olha, tudo a ver com o que está acontecendo, com um assunto muito interessante, né? E com certeza, eu vou começando então, acho que tem tópicos fantásticos aqui que eu gostaria de trazer para a nossa discussão também, começando pela do frio, né? Tu sabe que no começo, né, foi ali por março, né, e eu estava voltando da do frio, era, se eu não me engano, exatamente no dia 12 de março. No dia 12 de março, estava voltando do frio, e eu estava conversando até com um amigo meu que é empresário também, e eu falei para ele, olha, a gente está em... como é que eu mencionei para ele a expressão? Mas em estado de sobrevivência, né, de emergência. A gente já se preparou, porque a gente percebia que vinham, né, ali naquele momento os governos no Brasil inteiro começaram a fechar, decretos para lá e para cá. A gente, olha, a gente vai entrar em modo de emergência, né, que é proteger a empresa, né? E a gente sempre trabalhou assim, né? Isso é uma coisa até de pandemia, a gente prepara o pior cenário, né? E se o pior cenário ele é suportável, ótimo. Então a gente vai trabalhar para atingir o melhor cenário possível, mas a gente já sabe que a gente tolera o pior cenário. Então, naquele momento, quando a gente viu uma movimentação muito grande, a gente pegou e fez o cenário mais negativo possível. Olha, se as coisas não se desenvolverem, se acontecer isso, se não vender, se a inadimplência de alguma forma subir, como que a do frio vai se portar na situação? Né? Então, esse foi a nossa primeira reflexão. Né? Então, eu cheguei em casa aquele dia à noite e eu e o Dagoberto começamos a conversar à noite por telefone, como que a gente conduziria, juntamos as principais lideranças da empresa e começamos a tomar algumas decisões. A primeira decisão que foi, né, eu acho que é uma coisa bem objetiva, e quem me perguntava também falava, é cuidar do caixa da empresa. Né? Então, é muito difícil para pequenas e médias empresas, né, que tem um caixa apertado, está ciclando, está começando a crescer, mas de alguma forma todo mundo teve que buscar um caixa. Né? E a do Flu não foi diferente, a gente não teve nenhuma, nenhuma, nenhuma sacada tão fora da curva. Na verdade, né, a primeira coisa que a gente pensou foi, vamos proteger o caixa, como que a gente faz isso? Né? Como que a gente mantém os recursos para poder cumprir com as nossas obrigações, cumprir com obrigações tanto internas com colaboradores como externas de fornecedores. Então a gente se planejou para isso, né? E esperar 15 dias. A gente falou, olha, não tem como tomar uma decisão assim, sabe? Abrindo, fechando, tu olhava os estados, né? Muita movimentação, muita expectativa, dólar subia, bolsa caía, muita coisa se mexendo. Uma decisão nesse momento, ela tende a não ser assertiva, né? Então a gente pensou, olha, vamos se organizar, vamos esperar de 15 a 20 dias para começar a tomar mais alguma decisão conforme as coisas vão, né? E aí, claro, né, só ressaltando que muito do que a do frio fez nessa pandemia, né, foi, de novo, o que a gente sempre prega, né? Eu comentei numa outra live isso, que a disciplina e o trabalho, elas sempre superam o talento, né? E então a gente não procurou nenhuma sacada assim fora da curva, olha, vou fazer uma coisa que ninguém esteja pensando. A gente executou aquilo que era, todo mundo sabia que deveria executar ou tentar executar, quem conseguisse, tem empresas que não conseguiram, mas, né, proteger o caixa e se preocupar com o futuro, né? E foi o que a gente fez. Né? A gente passou aí, nesses 20 dias ultra estressantes, né? Bem difíceis de dormir. E então a gente trabalhava de manhã cedo até a noite, porque, né, Guilherme, o que tu tanto trabalhava nesse período? Redesenho de cenários, né? Como que a gente vai desenhar pelo menos 3, 4 cenários aí de como as coisas vão acontecer e acompanhar de hora em hora, né? O que está rolando no mercado? Subiu um pouquinho na inadimplência no turno da tarde, subiu a venda, baixou a venda. O que está acontecendo? Que notícias estão acontecendo no global? Que tendência a gente pode desenhar no Brasil? E assim a gente ia das 6 da manhã até as 10h30, meia-noite, né? Olha, vou te dizer, é que depois que passa a gente acha que foi rápido, mas na verdade, olha, foram uns 40 dias, assim, 30 dias extremamente estressantes, assim mesmo, né? E a gente ia deitar e dizia, pô, não quer dormir, né? Já quer, porque tem muita coisa para fazer, então de alguma forma tinha que dormir. Então, dessa forma, o que a gente fez? Então, a gente protegeu o caixa, esperou de 15 a 20 dias para tomar as decisões, né? E aí, graças a Deus, né, a gente começou a colher algumas coisas que foram suor dos últimos anos, das últimas décadas aí, né? Que
a gente tem um respeito muito grande pelos nossos fornecedores, né? Porque a gente sempre cumpriu com o que a gente falou, a gente cresceu de forma ponderada, né? Então eles nos respeitam, sabem que é uma empresa séria. Então os fornecedores se colocaram à disposição para alguma coisa que a gente precisasse de ajuda, caso se estendesse mais a pandemia. Os clientes também nos ajudaram muito com bom senso, né? Os clientes, olha, isso eu consigo pagar, minha lojinha fechou, o negócio. Então eles sempre conseguiram, foram sinceros com a gente, né? Sejam instaladores, revendas, consumidor final, todo mundo que consome na do Frio usaram muito bom senso com a do Frio, agradeço eles também, sabe? Colaboradores, olha, foi muito, muito legal, recebi várias mensagens quando saiu aquela lei que poderia baixar os salários, né? Olha, se precisar pode baixar o meu, se tu precisar a gente ficar alguns meses não tem problema, sabe? Eu falei, não, olha, deixa que isso não tem problema, a gente vai deixar a empresa de pé e tal. Mas tu vê que o pessoal estava se mobilizando, então todo mundo com energia, sabe? O pessoal gosta da do Frio, quem trabalha. Então, todo mundo começou a empurrar, né? E naturalmente a gente formou um grupo daí de lideranças, criou um comitê de urgências, né? Praticamente o dia inteiro em contato, tomando decisões, trazendo informações. A gente fazia uns 7, 8 checkpoints por dia, assim. Então a gente foi conduzindo dessa maneira, né? Com muito bom senso. E aí, algumas coisas também, de novo, nada, nenhum milagre, né, Helena? A gente, nos últimos anos, a gente investiu de uma forma adequada em tecnologia, então a gente estava com o home office pronto para ir para o ar, sabe? E colocar 100% da empresa. A gente foi uma das primeiras empresas da América Latina a ir 100% para a nuvem. Então a gente estava com toda a nossa operação em nuvem também, que não precisava de pessoal físico e podia suportar. Estava em nuvem antes ou a nuvem acabou entrando durante? Não, a gente estava em nuvem já há uns 2 anos, né, no Microsoft Azure. E o que aconteceu, né? Teve dois grandes problemas, né, que alguns concorrentes também enfrentaram, e eu vi com outras empresas de outros setores também, que uma delas foi, né, tu não está habilitado para colocar toda a parte estratégica administrativa da empresa em home office, né? Essa era a primeira coisa, e a gente tinha feito esse investimento porque era algo que a gente queria gradativamente implementar no do Frio. Então, tu vê como é importante tu não parar de investir, né? Enfim, então teve a parte de home office, né, que foi fundamental para a gente Pode poder se... interrompendo um pouquinho. O meu irmão tem uma frase que eu gosto um monte que diz assim: natural, mas não por acaso. Então, acho que essa questão toda da migração, ela foi natural para vocês, mas não por acaso, né? Porque quando a gente se planeja, quando a gente se organiza, Perfeito. as coisas acontecem de forma mais simples, de forma mais orgânica, mas não é por acaso. É. Teve tempo, teve dedicação, teve pense. Então, desculpa, É, mas é só para fazer o link. não, imagina, olha, me interrompe, porque senão eu vou emendando assim no outro, pode me interromper, fica à vontade. E eu concordo, sabe? Eu acho até assim, isso eu tenho orgulho de dizer que foi realmente resultado dos últimos anos de trabalho e justamente dizer que não foi nenhuma ideia muito talentosa minha ou do Dagoberto ou de qualquer pessoa. Foi um trabalho contínuo dos últimos anos, né? E muito legal essa frase, eu não conhecia, mas são coisas que não são por acaso, né? Então não é uma sorte, né? Porque a gente investiu para ter. Mas coincidentemente, né? A sorte acabou nos brindando, né? Com isso de ter que usar home office. Eu sinto muito, desculpa fazer uma analogia, né? Que os caras, o Ronaldo Fenômeno, naquela Copa de 2002, teve sorte que o Oliver Kahn soltou uma bola no pé dele, né? E ele botou para dentro e fez o gol, né? E o Oliver Kahn era o melhor goleiro do mundo na época, né? Mas não foi sorte. Olha quanto que ele lutou para estar naquele momento. Outra coisa, ele foi o único jogador em campo que acreditou que o Oliver Kahn podia soltar aquela bola que era tão fácil. E ele estava lá e o pessoal disse que foi sorte. Pô, o cara operou 2 joelhos, passou 7 anos, né? Num trabalho árduo, acreditou em todos os lances na final, né? E foi brindado pela sorte, né? Mas enfim. É... Às vezes não enxergam todo o exercício, o esforço que tem por detrás, né? Mas eu É, estava falando do home office, isso. mais que vocês fizeram de ajustes. É,
E aí, duas coisas que nos propulsionaram, né, nos primeiros 2 meses, foi colocar o home office. Então, em 24 horas, a gente colocou 100% da operação em home office, né? E isso só foi possível porque a gente estava na nuvem. Por quê? Porque se a gente tivesse data center, né, tu tem um nível que te limita a tua navegação de dados, né, obviamente, com pessoas à distância. E com a nuvem, ele é como se fosse um taxímetro. Então a gente simplesmente aumentou esse consumo, aumentou o fluxo de dados, reuniões pelo Teams, mas suportou. Né? Então em 24 horas a gente colocou a empresa inteira em home office. Para não dizer que foi 24, um pouco mais, um dia e meio. Então ali a gente começou a se apresentar como um diferencial. Né? E aí o que aconteceu? A gente, por lei, né, a gente atende necessidade básica. Então hospitais a gente tem que atender, né? Tu imagina se estraga um freezer com vacinas dentro de hospital, tem que ter refrigeração, né? Então a gente também atende supermercados que estavam abertos, se estraga uma geladeira, precisa de peças de reposição, precisa repor, né? Próprio ar-condicionado em alguns ambientes é muito importante, dependendo da idade, situação da pessoa, né? Então a refrigeração ela tem uma importância que às vezes não aparece, que ela é muito vital. Então, por esse motivo, nos decretos sempre aparecia que refrigeração deveria estar aberto, né? E a gente, de alguma forma, então, se preocupou em atender aquilo que era necessidade básica, né? A gente voltou a nossa operação para isso, né? A gente estava se preocupando, estar próximo de hospitais, de supermercados, de todas aquelas instituições que estavam abertas, né? Então, a gente procurou fazer esse trabalho e, e o resto foi que realmente refrigeração ela é uma necessidade básica. Então, graças a Deus, o mercado ele deu uma encolhida, mas ele não parou no primeiro momento. E agradeço mais uma vez os nossos clientes pela sinceridade, que eles sempre nos diziam, olha, o negócio aqui não parou. Eles podiam dizer, olha, parou aqui, preciso de mais prazo. Eles diziam, não, consigo pagar isso. Foram muito sinceros. A gente foi sincero com fornecedores também, né? Fornecedores menores, nossa, eu posso falar abertamente, a gente pegou mais de 100 fornecedores que são pequenos nossos e a gente pagou eles à vista, porque se eles não recebessem da do Frio, compra um grande volume, eles estavam comprometidos. Então, tudo com bom senso, né? A gente acionou os grandes fornecedores, olha, caso a venda caia muito, como é que a gente pode fazer? Vou precisar de mais tempo para vender esse estoque, etc. E a coisa fluiu muito bem. Instituições financeiras que participam das alavancagens da do Frio também se botaram à disposição, olha, a gente acompanha vocês desde o começo, que vocês precisaram da gente. Então a gente se sentiu muito apoiado, sabe? E mais uma vez, né, não teve nenhuma ideia mirabolante minha, do Dagoberto, nem de ninguém da liderança. Foi colher o trabalho dos últimos anos e décadas, né? E simplesmente tá lá no dia a dia. A gente viveu intensamente essa parte da pandemia. Então a gente colheu os investimentos que a gente fez, tanto na parceria com as pessoas como de tecnologia, e a gente estava lá 24 horas por dia nos primeiros 30, 60 dias para tocar, né? Mas Foi às mais ou vezes menos isso. fica imaginando assim, ah, mas vai ser uma ideia mirabolante. Não, é o feijão com arroz, né? Que realmente tem que ser bem feito, tem que ter o temperinho e tá pronto para É, essas oportunidades todas que vão surgindo. O pessoal aqui, ó, orgulhoso, falando que oportunidade, falando que sorte não existe, existe a gente estar preparado. Então, que legal o é. teu time aí tá te elogiando e te reconhecendo Obrigado, pessoal. como um todo. Me diz uma coisa, como que a gestão lidou com isso tudo? Porque, bom, uma coisa é a gente ser gestor e pegar o time, né? Minha equipe está aqui. Eu não sei se eles estão trabalhando, mas eles estão aqui. E eu tenho notado que as equipes querem muito que dê certo, os gestores querem muito que dê certo essa transição toda, mas não é fácil. Às vezes as equipes também têm dificuldade de ajustar algumas coisas com o gestor também, mas a vontade, a intenção é que dê tudo certo. Mas aquele gestor mais comando e controle, que tem que ver para crer, tá, esse coitadinho tá sofrendo. Como é que vocês estão lidando aí com a gestão, com a organização dessa galera? Sim. Bom, Os então a gestores, gente, basicamente. dos gestores, a gente procurou fazer, né? A gente sempre tenta tirar o lado mais positivo de todas as situações. Toda situação tem um lado, né, que dá para tu olhar com bons olhos, né? E isso foi a questão do home office, o trabalho à distância, né? A gente tinha algumas dúvidas, né? Ah, como é que vai ser home office? Mas funciona, não funciona? E a gente se deparou que 60 dias a do Frio foi tocada de home office. Passava no prédio, estava praticamente vazio,
né? E a do Frio andando. Então quebrou todos os paradigmas que nós mesmos tínhamos alguma resistência. Não, home office é lá no futuro, né? Então, então a gente procurou, olha, vamos oportunizar alguma coisa disso. A gente tinha muitas dificuldades com pessoas que são profissionais fantásticos, que estavam em cidades longes. Então, nesse momento, olha, daqui a pouco a gente pode viabilizar isso. Uma pessoa que mora numa cidade próxima pode trabalhar na do Frio, né? E não tá tanto. Então, estou te falando isso para dizer que a gente criou o nosso plano, o Eduardo Neves, que estava ali, o Eduardo, que é o responsável pela RH da empresa, muito junto da RH, mas claro, com mão de todo mundo, a gente criou um plano de contingência que a gente chamava de o retorno da pandemia. E aí, como que vai ser o retorno da pandemia? Isso, sabe, foi uma coisa muito positiva, porque tu começa já a te planejar para futuro coisas boas. Isso atrai positividade para a empresa, prosperidade, certo? E aí a gente começou, olha, como é que nós vamos voltar quando passar isso? Né? Quando passar isso, então a gente vai usar a parte do home office, né? E o que foi o legal, né? Que quando tu tá trabalhando à distância, necessariamente tu tem que ter indicadores. Porque tu não pode mais, que nem tu muito bem mencionaste, passar na frente da sala e controlar. Não, olha, o fulaninho chegou às 8 e vai embora às 6. Esse trabalhou hoje. Ah, tu não sabes, na tela dele não está aberta uma conversa há 4 horas, entendeu? Então, é uma ilusão, na verdade, que tu pode controlar as pessoas, porque a gente não controla, né? As pessoas, elas são livres. Então, a gente começou a incentivar isso. Olha, vamos voltar a utilizar a ferramenta de home office. Quando a do Frio voltar, vai voltar com home office, né? A gente, todas as áreas vão fazer isso, disponibilizar isso. Eu fiquei muito feliz porque vai ser uma qualidade de vida para todas as pessoas que trabalham na do Frio. A gente está terminando agora, porque tem muitas variáveis, mas a gente já está com o plano quase pronto, né? E vai incluir o pessoal poder trabalhar à distância, né? Poder estender o final de semana em algum lugar, ou em casa, tá com o filho pequeno, tá numa situação diferente, pode acompanhar, tá com um parente que tá com, né? Fazer um home office muitas vezes é importante. Então a gente vai trazer isso, né? E Helena, a gente começou a exigir muito indicadores, né? Então, olha, ok, né? A parte, vamos lá, cobrança, contas a pagar, a receber, vendas, compra, supply, logística. O pessoal não está na do Frio, né? Logística, obviamente, está para poder despachar mercadoria. Então, algumas áreas não estão na do Frio. E como que a gente pode saber se o pessoal está produzindo? Só com indicadores, né? Então, a gente pensou, pô, então vamos fazer um mutirão. Em alguns meses, vamos criar indicadores claros para aquelas áreas que ainda não tem, né? Que tinham muitas áreas que estavam se empurrando, engateando com indicadores claros. Não, vamos pegar a informação. A do Fruto tem toda a informação, tem sistemas maravilhosos. Vamos puxar a informação e vamos exigir isso. Então, essa foi a primeira coisa, né? Olha, procurar trabalhar com menos controle e mais indicadores. E aí tem o sofrimento que tu falou. Tem gestores que têm um perfil controlador, que gostam de trabalhar sob o controle, né? Que entram no momento no desespero e a gente tenta conduzir eles nessa. Tem até um desenho que mostra isso, nesse ciclo que vem do desespero, depois começa a acreditar e depois olha, há mundo lá fora, dá para viver sem controlar. Então, é por aí que a gente começou a conduzir, assim, né? A gente trabalha isso, quando eu tô na zona de conforto, quando eu saio da zona de conforto, a primeira emoção que a gente sente é o medo, esse desespero. Meu Deus do céu, eu preciso me proteger, o que vai Isso aí. acontecer? Aí a gente começa a vivenciar e começa a ter experiências e começa a aprender a viver nesse novo conceito. Depois que a gente aprende, a gente chega no próximo step, que é a superação. Poxa, a vida está sendo tão bom, tendo tanta coisa, o que mais eu posso fazer de melhor? Então, isso sempre acontece quando a gente sai da zona do conforto. É o caminho para a gente conseguir chegar num lugar melhor de forma saudável. O Marco, que está aqui nos assistindo e dizendo que a do Frio fez um trabalho bem bacana, que várias empresas de TI que teriam que ter feito não fizeram. Que legal, né? Legal, obrigado, Marco, e parabéns a toda a equipe. Olha, às vezes o pessoal acha que eu estou falando isso, né, por não elogiar a equipe, mas eu vou dizer sinceramente para ti, Helena, olha, foi a equipe que levou a do Frio, as ideias, a forma, né, eu procuro muito estar unindo essas pessoas, então, obrigado, Marco, esse é um resultado aí do trabalho do pessoal de tecnologia e pessoal de RH em conjunto aí. Bacana. Me diz uma coisa, eu te falaste bastante
do hora extra no home office, como é que vai ficar, enfim, que vocês vão ter essa possibilidade das pessoas ficarem um pouco home office, um pouco trabalhando, mas tem uma data, teoricamente, de que esse home office, ou não que o home office vai acabar, mas que a empresa vai abrir para receber. A gente, dependendo do estado, né? Cada estado tem um tipo de decreto, a gente está bem na linha dos decretos, dependendo do estado, né? Tem os estados mais rigorosos, outros não, mas a gente criou as nossas políticas internas, né? Independente se durar, né? Até ter uma vacina, durar muito mais tempo ou durar menos tempo, a gente tem o nosso protocolo que está alinhado com as regras, né? Mas basicamente a matriz, que é onde tá, trancou aqui, tá me ouvindo, Helena? Alô? Trancou. Oi, eu tô Voltou. aqui, tá vendo? Tá. Tô te vendo. Eu acho que foi a minha internet que oscilou. Mas basicamente a matriz, né, onde tem toda a estratégia administrativa e tal, a partir do dia 19 de outubro a gente está inaugurando todo o espaço novo. A gente fez uma reforma muito bacana junto com o RH, criou espaço de compartilhamento no último andar. A gente abriu todas as salas que eram, né, pequenos feudos, os setores, né, para unir mais o pessoal. A gente fez uma mudança muito bacana, poderia falar até às 7 horas sobre isso, é uma coisa que me empolga, mas o importante é dizer que a gente mudou toda a estrutura física, que é importante essa mensagem também, né? E a partir do dia 21 de outubro, então a gente vai estar com as legislações, né, de acordo com o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, permitindo que o pessoal use da nova matriz, né? Mas no momento a gente está com muita gente home office, né? E vai seguir assim. Acho que a hora que realmente sair e uma vacina e parar, mudar toda essa parte da pandemia, a gente vai estar 100% pronto para voltar, né? O Eduardo, os teus elogios para RH. O Eduardo é o gerente de RH do Frio a Mil, hein? Participando. Legal, assim, essa questão da mudança física, né? Porque acho que essa mudança física também representa a mudança da cultura que vocês estão abertos a fazer, né? A se Sim. ajustar. Tu foste para o Vale do Silício e eu também agora. Eu tô te ouvindo. Eu acho que tu congelou, mas eu tô te ouvindo. Tá, então vou. Alô? As empresas. Aí. Oi, tô aqui. Entendeu? Tá, te Acontece ouvindo. muito isso, as empresas terem uma área física que representa a sua cultura. Então, tu vai na For Sales, ela é o prédio mais alto que tem em São Francisco, porque é uma empresa que trabalha com nuvem. Aí tu vai na Apple, a Apple é super fechada, porque ela também é uma empresa mais fechada. Aí tu vai na Google, é tudo aberto, tu circula por dentro da empresa. E vocês também estão fazendo essa mudança cultural, representando através da questão física, né? É importante isso, né? A gente procura sempre, né, ser muito eficiente, mas às vezes uma mudança física ela traz uma mensagem por trás importante, né? Então, o nosso último andar, por exemplo, que é um andar que vai ser de compartilhamento de escritórios e tal, a gente botou uma cozinha aberta, né? Tudo da maior simplicidade possível, né? A gente é uma empresa muito enxuta, mas com a mensagem de se relacionar entre áreas, né? Que uma pessoa de uma área financeira possa sentar do lado da pessoa de vendas, de compras, enfim, e possam compartilhar de um dia a dia ali, né? Tem algumas, vão ter puffs para mostrar que sim, ter qualidade, né, no trabalho é sinônimo de produtividade, né? Muitas vezes a gente acreditava as gerações passadas que trabalhar estressado é produzir, e na verdade com qualidade de trabalho tu produz mais. E isso é uma coisa que eu tenho como missão de levar para todas as lojas da do Frio cada vez mais qualidade, né? Não tem como dizer que a do Frio piorou em alguma das lojas, isso é uma coisa que eu sou muito feliz de dizer, a gente sempre procura melhorar. Não é a melhor loja do mundo, né? Nunca vai ser perfeita, mas a gente sempre procura melhorar um pouco a qualidade de vida dos lugares, das lojas, porque, né, felicidade no trabalho traz produtividade, né? Então a gente está com esse lema, faz parte da nossa cultura, do trabalho que a gente está fazendo. Então a gente quer ter uma matriz um pouco mais solta, mais leve, né, e produtiva. E agora com indicadores, menos controle, né, e mais indicadores, né? Eu sempre brinco, né, de menos processo e mais valor agregado. Às vezes a gente fica
tendo que ter toda uma equipe para mensurar alguma coisa e que valor agregado que tem isso, É, né? Aqui tem uma outra é. colega de vocês falando que saiu de uma empresa grande, está super faceira de estar na do Frio, enfim. Ah, Só que legal. se eu te perguntar, Obrigado. tu falou da questão nacional, né? Hoje a do Frio tem quantas lojas em nível nacional e como que vocês fazem essa gestão com diferentes culturas, com diferentes públicos? Como é que é fazer gestão disso tudo? Sim, a gente tá hoje presente, a gente tem mais de 26 lojas, né, presente em mais de 20 estados. É um desafio, né, porque o Brasil é um país continental, né, ele é muito grande e se tu pensar, a cultura do Nordeste comparada do Sul é bem diferente, né, então realmente é um desafio, mas tu sabe que até unindo um pouco disso, porque a gente vem num processo, eu já vou mencionar qual, mas a gente vem nesse processo e a pandemia acelerou isso, né? E o que significa isso, né? Deixar a empresa mais horizontal, né? Menos hierárquica. Porque se tu tem uma empresa que está presente no território nacional e tu cria muitas hierarquias, né? Ela vira uma empresa com pouca responsabilidade, porque quem está no meio da hierarquia está longe da tomada de decisão de quem está lá em cima e está longe da operação, né? Então tu cria uma politicagem desnecessária e, e fica engessado. Então tu tem que ter muita agilidade para tocar o negócio que tem tanta cultura diferente. A gente sempre procurou assim, ó, flat. Tem muita hierarquia, muito cacique, que nem a gente chama, não, vamos deixar mais flat, né? Trazer pessoas com alta qualidade, né? Que saibam ser líderes, ter liberdade e tocar suas áreas, não precisa ter tanto chefe assim. Né? Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente utiliza, né? E a gente começou a acelerar cada vez mais, porque assim, né, Eliane, tu pensa, nós como consumidor, né, a coisa que mais me incomoda é tu chegar, por exemplo, num balcão, tu imagina que coisa boa seria chegar no balcão de uma companhia de aviação e a pessoa que está te atendendo realmente poder fazer algo por ti. Porque eles não Autonomia. podem. Eles marcam o assento, não marcam o assento, então acabou. Mas tu imagina se ela pudesse te ajudar numa gestão, alguma coisa, seria fantástico, né? Deixa eu te contar. E Ontem eu fui no Habib's e entrei numa fila e aquela fila não andava e quando eu queria comer pastelzinho de Belém, não tinha. Pô, me dá uns churrinhos, aquele que custa R$ 2 de cortesia, porque o que eu quero vinha aqui, não tinha. Ele me olhou e disse assim, não tem autonomia para isso. Pô, não custava, né? Mas acho que é é, autonomia pá, e isso aí é triste. É. Não, e assim, é, então, olha, se tem algum gerente de loja aqui, o gerente regional, pode falar. A gente, desde o começo de março, né, a gente deu muita liberdade para as lojas e a gente vinha num processo de fazer isso e a pandemia acelerou, né? E a gente deu muita liberdade para as lojas porque a gente quer que o cliente chegue lá e tenha alguém que possa tomar uma decisão. Olha, eu vou fazer algo diferente. Realmente eu tenho liberado tantos mil para te liberar de garantia, mas isso foi uma coisa fora da curva. Eu não vou ligar para 10 pessoas para tomar adesão. Vou tomar adesão aqui. Né? E isso é uma coisa que satisfaz muito o cliente. E a gente procura sempre ser uma empresa muito parceira. A gente nasceu assim, mas a gente nasceu em uma loja. Né? E agora ter isso em todas as lojas e sem perder o controle, só tem um jeito, né? Tendo informação e tendo indicadores claros. Porque daí se tem alguém fazendo algo muito errado ou algum local que não estava de acordo, tu vai ver daqui 3 horas aparece no relatório, aparece, tu não precisa estar lá trancando todas as decisões e centralizando as decisões para poder ter controle. A gente tem um controle muito afinado da empresa, mas podendo dar liberdade. E só foi permitido isso com os investimentos em tecnologia e informação que a gente fez. Né? Então, a gente procura, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, a gente procura dar bastante autonomia para as pontas, tá? Para não crescer e virar uma empresa engessada. Claro que vão ter casos que a gente, né, não consegue, nem tudo é maravilhas, mas como regra do Free é uma empresa que tem uma agilidade interessante na ponta, e aí a gente vai procurar promover cada vez mais isso, né? Tu falou assim da TI, tu falaste também bastante dos processos e dos indicadores, e eu vou te colocar com gente que a gente confia, né? Complementando, porque com certeza quando a gente tem um time que a gente confia, a gente pode diminuir um pouco a questão do comando-controle. Eu tinha um diretor que ele me dizia, Helena, o tamanho do contrato que a gente tem com o fornecedor é proporcional com o quanto a gente confia nele, né? A gente tinha um fornecedor com um contrato que era uma bíblia. Então, acho que também ter uma equipe É, que com faz certeza.
E tu sabe que... alô? Continua, voltou agora. E tu sabe que a confiança, né? A gente na Dufry, a gente pensa que é básico. Olha, se eu não posso confiar numa pessoa, a pessoa não pode estar na empresa, né? E se a pessoa não pode confiar na empresa que está trabalhando, ela também não deve estar na empresa, né? Então, a confiança a gente põe como algo básico. E eu sou muito feliz de ter comigo profissionais que são muito diferentes, muito qualificados, que fazem algo a mais, sabe? Então, essas pessoas, a do Frio cresce bastante, se comparar com alguns concorrentes, talvez a gente possa ter crescido mais nos últimos anos, porque o produto é o mesmo, a gente está nos mesmos estados, tá? É tudo muito parecido, mas a nossa equipe é muito diferente, né? Isso que tu falou é a maior verdade. O pessoal que trabalha na do Frio é impressionante. Eu passo muito tempo procurando organizar a gestão, colocar as pessoas certas nos lugares corretos, da forma correta, porque são eles quem realmente puxam a empresa, né? E faz, olha, total diferença, né? Ter pessoas de qualidade. E também eu procuro gerar um ambiente fértil, né? Porque pessoas boas são exigentes também do ambiente de trabalho, querem que uma empresa que cresça, que invista, e a gente está aí, a gente vive 100%, a gente reinveste 100% do capital na empresa, a gente está indo para cima, estamos almejando crescer, aumentar, espalhar qualidade de vida, bons atendimentos por aí, a gente fica muito empolgado com esse futuro e acaba atraindo pessoas sensacionais aí, que formam a nossa equipe em todas as áreas, né? Bacana. A Tati, que é uma parcerona aqui da Com Propósito, que trabalha comigo em vários projetos, está aqui também te parabenizando. Que coisa boa ver uma pessoa jovem falando assim, então mais elogios aí para ti. Obrigado. E eu queria te contar e contar para todo mundo da do Frio que está aqui, quem não está outro dia, depois que eu divulguei, que eu falei que eu ia fazer a live contigo para um empresário, ele me trouxe que ele ficou muito feliz com o atendimento de vocês, porque eles tiveram um problema com o ar-condicionado grandão para a indústria e eles estavam entrando, eles compraram de vocês, mas eles estavam entrando em direto em contato com o fornecedor lá do ar-condicionado e Fabricante. não estava resolvendo. E que quem resolveu foi quando ele ligou para o vendedor, que foi lá, trocou o equipamento, que era um equipamento de indústria grande, pesado, porque, enfim, eles, não, vocês, a gente não vai deixar vocês na mão. Então, acho que é disso tudo que a gente está falando. É um cliente de vocês lá de Cotia. Depois Ah, eu que te... legal, bacana, obrigado. Mas é isso, né? Às E vezes é difícil tu. é bom. Não, e tu sabe que na prática, às vezes, dói executar, né? Mas uma relação, né? Ela não é medida em detalhes, né? Exatamente é igual para um lado para o outro. É uma mão lava a outra, a gente se ajuda. Então, quando um cliente precisa, a gente ajuda. O nosso fornecedor nos ajuda também, né? A gente procura levar tudo com muito bom senso, né? E deixa eu te perguntar, Helena, também, aproveitando aqui o momento, tenho certeza que é a curiosidade de muitas pessoas que estão na live, né, até o pessoal da do Frio, eu particularmente, imagino como deve ter sido para ti essa mudança, né, na consultoria antes da pandemia e depois agora com toda essa transformação. Então, eu fico curioso para saber, tu está em contato com tantas pessoas diferentes, de tantas áreas diferentes, né? Enfim, a tua formação que eu vi ali antes da gente conversar é extremamente vasta, né? A tua experiência nos mercados que tu passou e tu, por conversar com tantos empresários e tantos executivos que fazem a diferença no Brasil e estão em áreas diferentes, né? E eu tenho curiosidade de saber como que era antes, né, a consultoria, o que mudou para agora, né? O que daqui a pouco tu tá pensando que pode fazer diferente. Até a própria vídeo, eu imagino que não deveria ser algo tão corriqueiro contigo, né? Bom, agora vamos inverter os papéis. Tu começa a me entrevistar. Adorei. Assim, ó, realmente eu nunca tinha feito nenhuma live. Eu e a Tati e outras pessoas que trabalhamos juntos, a gente fazia o trabalho de indicadores de RH, de business partner dentro das empresas e também os treinamentos de desenvolvimento de equipes, lideranças e as palestras sempre presencial. Aquelas empresas que eram mais longe e que às vezes a gente queria fazer uma reuniãozinha online, a empresa dizia, ai, olha só, a gente não, na hora nunca funciona o negócio, o Skype cai, o não sei o que não funciona. Então a gente tinha esse tempo todo de deslocamento, às vezes, para poder apresentar. E então, isso tudo a gente teve que fazer esse depara de um dia para o outro. Dia 18 de março, a gente estava numa reunião aqui em casa
E não foi lá no escritório, foi aqui em casa. Era eu e mais 5 consultores. E nós começamos a reunião às 8h30 da manhã. Das 8h30 até às 10 horas, era todo mundo recebendo WhatsApp, cancelando, adiando, remarcando. E a gente se olhou e disse assim, o que vai ser de nós? Como é que vai ser o nosso trabalho? E aí a gente começou a migrar, né, tudo para online, estudar muitas ferramentas. Eu tinha o curso de negociações ágeis, inspirado pelo método de Harvard, vendido já, presencial. Porque eu fui para Harvard ano passado, fiz um curso lá, te mandei também através da consultoria CNI. Então, é um curso que a gente faz aqui e a gente teve que também fazer esse depara de presencial para online. A própria formação de Business Partner, que a gente está começando uma próxima formação em novembro. Agora já está super online, mas enfim, a gente tinha que fazer tomada de decisão. Tinha a formação em inteligência emocional, que já tinha começado no presencial e a gente teve que migrar para o online. E agora já começou outra turma totalmente online. Então, a gente foi vendo que era possível, a gente foi buscando novas ferramentas e se desenvolvendo, errando e acertando. As lives têm sido uma oportunidade para eu me conectar com pessoas maravilhosas, assim como tu. Antes a gente fazia lives de vários assuntos, tanto para o pessoal e o profissional misturadas. Agora a gente já dividiu em lives de vida, que são lives que a gente fala com psicólogo, com nutricionista, enfim, para falar de vida. E as lives executivas, que é essa que a gente está agora para falar de negócio. Então já classificamos. O que mais? E tem conhecido muita gente bacana. O Felipe Colombo, que é o CEO das Tintas Anjo, foi uma live que eu fiz com ele. E ele trouxe que ele está querendo fazer muitas lives, porque ele, assim como tu, quer mostrar o que a empresa tem, até para conseguir os melhores profissionais do mercado. Então, a gente também vê que os empresários também estão enxergando esse momento de live, onde a gente fala da sua empresa, do seu posicionamento, como uma oportunidade de ser um garoto propaganda do seu negócio. Né? De poder dizer, olha, aqui a gente faz muita coisa, porque também, às vezes, fica muito na mão do RH e do marketing falar isso. Mas que coisa boa a gente poder ter alguém também da diretoria que está falando e ter esse monte de depoimento aqui online das pessoas dizendo que de verdade é assim. Então, também a dica para ti fazer mais lives com outras pessoas, né? Porque é uma forma de tu também estar levando a do Frio para outras redes e as pessoas virem profissionais bons, porque o que todo mundo quer é isso, né? Ter uma equipe boa que a gente possa dar autonomia e essa equipe seguir. E isso que faz resultados diferentes, né? São pessoas, né, que fazem algo diferente, né? Mas uma coisa que tu falou muito legal, não sabia, tu faz vários tipos de live, então tu une também lives mais sobre a vida. Tu sabe que, isso é uma coisa que eu acredito muito, né? O equilíbrio entre a vida pessoal e o profissional, né? É muito difícil a gente dizer, olha, minha vida profissional tá uma maravilha e a minha pessoal tá toda errada, né? Ou vice-versa, né? Então, é muito importante, né? E quando eu vou nas lojas, né, eu até comento, olha, gente, é muito importante, né, investir em si mesmo, né? Investir em si mesmo, o pessoal já pensa, estudar. Não, estudar faz parte, né? A parte acadêmica é muito importante, mas investir em si mesmo é tu ter um bom sono, ter uma boa alimentação, selecionar bem as tuas amizades que realmente te colocam para cima, as pessoas que tu te relaciona, porque tu acaba sendo uma média, né, das 5, 6 pessoas que tu mais te relaciona. Então, tu selecionar bem as pessoas, tu ter a saúde em dia, né, que tu possa acordar com vigor para poder trabalhar, te deixa mais otimista isso. Então, te alimentando melhor, dormindo melhor, te relacionando com pessoas que te querem bem, faz com que tu acorde, né, muito mais motivado, otimista e crente que as coisas vão acontecer. E aquilo que a gente bota na cabeça acontece, né? Então, organizar, né, financeiramente é importante, independente de valores salariais, tu ter uma organização do teu salário adequada, dos teus custos adequado, né? Tu não tá com aquela, putz, eu não vou conseguir pagar isso, assumir um compromisso que eu não consigo, isso te tira o sono, te atrapalha na tomada de decisão, né? Então, eu sempre falo e gosto de repetir, investir em si mesmo né, investir na qualidade da tua saúde, do teu ciclo de amizades, né, do teu sono, e aí naturalmente tu vai trabalhar bem e naturalmente as coisas acontecem. A Sonja Lubomirs, que ela é uma psicóloga russa, fez o PhD dela em Harvard e hoje ela é professora da Universidade da Califórnia. Ela fala que a gente não pode atribuir a nossa felicidade somente à nossa carreira, né? Porque às vezes a carreira dá uma derrapada, a economia atrapalha, enfim. Então a gente tem que olhar justamente isso que tu está falando, né?
É a questão do corpo, é a questão da alimentação, dos nossos amigos, dos nossos hábitos, da nossa família. Se a gente bota todas as moedinhas num só cofre e esse cofre acontece alguma coisa, fica muito pesado. Então, a gente tem que estar distribuindo. E ela também traz que 50% da nossa felicidade ela é genética. Então, temos pessoas mais felizes ou menos felizes geneticamente. 10% da nossa felicidade, ela tem a ver com situações do nosso dia a dia, ou seja, com quem que eu casei, a empresa que eu trabalho, o momento que eu tô, quanto eu ganho, enfim, situações da nossa vida. Mas 40% da nossa felicidade, ela tem a ver com as nossas ações intencionais. Então, o quanto do meu dia a dia eu me proponho com ações intencionais buscando ser feliz. Te investindo na tua Sim. capacitação, naquilo que te faz bem, nas pessoas que estão bem, né? Tu falaste muito dos relacionamentos. Pô, eu tô com aquelas pessoas que só me falam que a vida tá difícil, que tudo tá complicado, ou eu também me cerco de pessoas que falam do outro lado. Eu sou uma pessoa que falo que a vida tá difícil, tá complicada, ou eu também sou uma pessoa que inspiro? Então, essas É, questões a gente tem que estar se perguntando, porque a gente não inspira só pelo nariz. A é. gente inspira pelos 5 sentidos. O que que eu olho, o que que eu escuto, o que que eu Eu falo, falo. como, o que que eu sinto. Então, isso É, tudo nos inspira mais ou menos para a gente ter uma atitude melhor, um resultado melhor. A gente está é, acabando, vamos indo daqui a pouco. Talvez o Instagram nos dê mais uns minutinhos, mas via de regra eles são bem rígidos com a nossa 1 hora. é. Se tu nos deixasse uma mensagem, e aí a gente vai indo até que eles nos cortem, mas enfim, já estamos aqui, faltando 3 minutos oficialmente para fechar 1 hora. O que que tu quer nos deixar de mensagem? Ah, antes eu quero É. te colocar, então, que a gente está com o curso de Business Partner começando em novembro, dia 10 e 11. Quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo. A gente, semana que vem, também começa uma formação para gestores, que se chama Gestão em Cenários Complexos. É das 6h30 às 10 horas da noite. São 6 encontros, sempre nas quartas-feiras, das 6h30 às 10 horas. A gente vai ter 2 convidados internacionais. O Eduardo, que é o diretor da Vale, global em toda a parte de marketing e vendas. Ele está em Singapura, vai entrar direto conosco. O Bruno, que é o gerente comercial da Sanremo Alimentos da Austrália, também vai entrar online conosco. Então, é uma formação assim com realmente em cenários diferentes, complexos, Sim. e que a gente pode aprender com gente que já está vivendo experiências diferentes. Então, queria só fazer essa propaganda. Legal. Agora tudo contigo. Então tá, a mensagem, olha, não me preparei para passar uma mensagem, mas eu vou usar um pouco do que a gente acabou de falar, desses 40% que está na nossa mão de ser feliz, né? E dizer que muito no Brasil a gente incentiva muito o talento, né? Então, tu olha no colégio, fulano tem muita habilidade para fazer aquele tipo de esporte, ciclano tem muita habilidade com pessoas, o outro tem muita habilidade com aquilo. E, na verdade, o que mais importa é a tua disciplina, a tua resiliência, né, e a tua vontade de fazer diferente. Então, se tu realmente te propor a ser resiliente por anos naquilo que tu acredita, ter disciplina para fazer e te esforçar, tu consegue. O talento ele vai acabar sendo uma cereja do bolo. Mas se tu não tiver o talento, tu vai comer o bolo sem a cereja, entendeu? E não tem problema nenhum. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem é que todas as pessoas que estão em situações mais diversas na crise, e aqueles que estão como executivos e empresários também, que não desistam, porque trabalhar, né, e ter disciplina, de alguma forma, por mais que a vida oscile, e ela oscila bastante, os negócios oscilam, a gente acaba conseguindo chegar lá e conseguindo atingir o nosso objetivo. Oh, foi sucinto e profundo o negócio. Guilherme, super obrigada, assim, por toda a tua transparência. Parabéns por tudo que tu tá, junto com esse teu time maravilhoso, realizando na do Frio. Acho que não é à toa que você... Acho não, com certeza, não é à toa que vocês estão conseguindo surfar essa onda da melhor forma possível, de forma simples, né? E É, isso é uma coisa bacana, de novo, a simplicidade. Às vezes a gente vai buscar um recurso super complexo e que é difícil e aí não funciona, porque tudo que é difícil a gente é, tende a abandonar. O nosso cérebro quer coisas que sejam fáceis ou que é, sejam simples. Então, tu trouxe muito exemplo disso. é. Quero agradecer ao Marco Aurélio, que falou que as lives da Helena foram os melhores investimentos pessoal de profissional. Querido, amado, sempre ele está aqui comigo. Semana que vem a gente vai ter
outras lives. Eu vou estar começando a falar um pouco mais sobre Business Partner, que é o consultor interno, que é o curso que a gente vai ter em novembro. Então, vão ter algumas lives disso. E, cara, valeu! Muito Muito obrigada. obrigado, eu que agradeço. Estava ótima a experiência. Tinha muitos assuntos, a gente podia continuar mais horas falando, estava ótimo. E obrigado pela oportunidade. Foi uma experiência muito bacana. Que bom. Valeu, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui. Não Obrigado sei a todos aí, pessoal, do Frio que tiver. porque tinha muita gente aqui conosco, né? Tá bom? Tá Beijão. ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Beijo.